Uma sindicância do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, o mesmo gabinete que deveria ter garantido a segurança do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, descartou a responsabilidade... Não, descartou... Descartou? É isso mesmo. Tô lendo direito. Descartou, não confirmou, descartou a responsabilidade do ex-ministro Gonçalves Dias, antigo chefe do órgão, pelo avanço dos manifestantes nos atos de vandalismo em Brasília no dia 8 de janeiro. Isso é bom colocar a imagem dividida. Ele está aqui, ó, dia 8 de janeiro. Todo mundo pau quebrando lá em Brasília, estão invadindo o Palácio do Planalto, estão invadindo a Câmara dos Deputados, estão invadindo o prédio do Supremo Tribunal Federal, e aquele que deveria ter informado antecipadamente desse movimento, está aí andando calmamente, se conforma. Essa apuração, olha só, hein? Nós estamos vendo imagens, né? Essa apuração durou cerca de 4 meses. Claro, para contornar o óbvio leva tempo. Mas foi só disponibilizada na semana passada, na CPMI. No relatório, o secretário executivo do GSI, que é o Ivan de Souza Correia Filho, diz que G. Dias agiu de acordo com o esperado para a situação. Abre aspas, este sindicante, que é o investigado, G. Dias, este sindicante, melhor dizendo, que é o investigador, o que está investigando, sindicado é quem está sendo investigado, sindicante é quem está investigando. Este sindicante, o responsável pela investigação preliminar, chega à conclusão de que o militar tenha adotado técnicas de negociação e coordenação dos demais agentes do GSI quanto à retomada das instalações, varredura dos andares e detenção dos manifestantes no 2º andar do Palácio. Então, eu queria, se possível, a gente colocasse as imagens, porque essa documentação, essa prova, que é a prova fornecida por meio de imagem, vale mais do que 1000 palavras. Está mostrando aqui o Gonçalves Dias, que é o ministro encarregado, era encarregado do Gabinete de Segurança Institucional, caminhando pelo palácio aqui, olha lá, pelo palácio, olha, andando, se confraternizando. Meu querido Marcelo Suano, G. Dias, general Gonçalves Dias, recebeu no dia 6 de janeiro informações precisas da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência. Dia 6 de janeiro ele recebe informação. Estão vindo aqui, se movimentando, mais de 100 ônibus em direção à capital. É possível que nesse ônibus haja pessoas armadas. É necessário tomar providências, podemos ter um clima quente. Essa informação se reproduziu no dia 6, ele mesmo admitiu, dizendo, olha, a situação é preocupante, mas ele não tomou nenhuma providência. Ele não avisou a Polícia Militar do Distrito Federal, ele não avisou a Polícia Militar, ele não avisou as Forças Armadas e ainda se dirigiu com a maior tranquilidade, em trajes civis, para o local, caminhando como se estivesse ali apreciando o que está acontecendo. E agora a sindicância diz que ele não tem responsabilidade. Eu falei agora, quando perguntei para o Nicoli, sobre o princípio da impessoalidade. Que investigação é essa, hein? Capês, essa é uma circunstância que me causa muita angústia, porque eu fui formado em escola militar. E uma das coisas que melhor define a formação de uma escola militar é que você pauta a tua conduta pela honra. Essa é a razão pela qual é crime perante os militares a mentira. A mentira é um dos crimes mais problemáticos para um militar. Não estou dizendo que houve mentira, só apenas comecei isso para dizer o tanto que isso me incomoda. Primeira coisa, Sua Excelência o General Gonçalves Dias, ele era chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Ele é a personalidade, ou era a personalidade mais informada deste país. Porque o Gabinete de Segurança Institucional, ele recebe relatórios de todo o sistema brasileiro de inteligência. Não é só da BIM, não é só de Polícia Federal, ele recebe de todo mundo, porque o papel dele é garantir a segurança da presidência da República, em especial daquele indivíduo que ocupa o cargo
temporariamente, mas é da presidência da República que ele garante a segurança. É um homem mais informado e ele não poderia alegar qualquer desinformação. Comecemos por aí. Segundo ponto, isso tem que ser colocado às claras. Não basta esta sindicância para dizer que ele não sabia o que estava acontecendo ou que ele agiu adequadamente. Ao ver essas imagens, eu vou encerrar para não monopolizar e para não estender ou me exaltar. Eu só posso dizer o seguinte: triste Exército de Caxias, que chegou a um ponto de sujar a sua história com comportamentos que não são adequados. Esse é o primeiro ponto. Mas, como disse certa vez Sua Excelência o Marechal Hermes da Fonseca, sobrinho do Deodoro da Fonseca, que foi presidente da República, e o homem que foi ofendido, lembrem da data, 1922, que gerou um conjunto de monumentos no Rio de Janeiro pela indignação que foi causada para a honra do Exército Brasileiro, naquela época, ao ponto de gerar um sentimento de indignação, uma revolta de alguns militares, que não é isso que se deseja e não se pode pregar, mas algo que ele falou: as pessoas passam, o Exército fica. Com o tempo, personalidades que sujaram, ou que podem estar sujando, ou que podem vir a contaminar o Exército Brasileiro, serão defenestradas e o Exército continuará com a sua postura de honra. Querido Bruno Musa, Nicolini? Eu só queria, por favor, aproveitando os conhecimentos do professor Suano, fazer uma questão, dada a minha ignorância, eu sei que você conhece as Forças Armadas, circulou por Brasília, enfim, muito mais do que eu. É comum, aos domingos, o chefe de gabinete estar dentro do gabinete? Tá certo que era a segunda semana de governo, mas por que ele estava lá, né? Essa é uma questão que sempre me vem à cabeça, né? Ele foi até lá sabendo das manifestações, já estava lá. Em quais circunstâncias? Você tem algum conhecimento sobre isso? Eu não tenho conhecimento no caso específico, mas depende de cada ministro, autoridade, porque ele não tem acesso, ele pode querer, por exemplo, antecipar determinadas decisões, analisando documentos. Ele pode visitar apenas para estar lá. Ou seja, livre acesso a eles, porque ele tem um PIN que coloca aqui, que lhe dá acesso a todas as salas. O que causa espanto é que ali ele recebeu, segundo consta, está atestado, ele recebeu a informação de que algo ia acontecer. E ele vai lá, à paisana, naquela postura. Eu sinto saudade da época que era barriga para dentro, peito para fora, em que você anda mostrando altivez, não é nem arrogância nem petulância, e não como se for andando da maneira como estava andando, ainda mais sendo um general. Mas ele vai lá para acompanhar algo que supostamente estava ocorrendo. Ele tinha um dever de ter ido lá fardado, convocado a tropa e ter colocado ordem. Ele tinha um dever de fazer isso. Se ele recebeu o contato, recebeu as informações, ele já deveria estar preparado. Exatamente. Então, estando preparado, deveria se comportar como uma autoridade militar, como um general, e não da maneira como ele foi. Só por isso ele já deveria ter sido punido. Não, professor, você percebe a forma que ele está se movimentando aí nas imagens? Eu vou te falar que bala perdida tem mais rumo que o G. Dias, né? Porque, pelo amor de Deus, olha como é que ele anda, olhando para o celular. De verdade, eu fico preocupada com a segurança da presidência, enfim, do vice-presidente também, que é a responsabilidade do GSI, com esse nível de estratégia. Porque vocês perceberam bem a nota que o GSI colocou? Ele agiu conforme o protocolo. Segundo o GSI, foi justamente isso. O militar tem adotado técnicas de negociação e coordenação dos demais agentes do GSI quanto à retomada das instalações. Assim, ó, pessoal, vamos prestar atenção sem te interromper, se ele adotou as técnicas corretas de negociação, libere todas as imagens. Libere tudo, porque a sociedade precisa saber o que aconteceu. Não, e refaz tudo, né? Desce que eu quero descer. Porque, gente, pelo amor de Deus, se esse é um protocolo, se ele seguiu corretamente, então a gente está em sério nisso. Com quem que ele está negociando? Exato. Ele está negociando com quem já invadiu o prédio.
Só Tá faltou negociando. estar escrito no jaleco como posso te ajudar. Não. Pergunta de um promotor, claro. Eu ia trazer isso. Ele me trouxe, Ô, Bruno. além do como posso te ajudar, sabe quando você acorda domingo de manhã e ainda sonolento, você tá acontecendo agora, ou agora eu vejo uma TV, o que eu faço num domingão chuvoso? Ô, Bruno, é o seguinte, você tem... Pergunta de promotor. Você- Com não. quem que tá negociando? Como assim? Você tem a Como informação... posso te ajudar no Você jaleco? tem informação de que vai haver o sequestro de uma pessoa. Pergunta Você sabe a hora que os sequestradores vão chegar e vão pegar o sequestrado. Você sabe o local que vão levar. Você tem condições de avisar a polícia e impedir que o sequestrador leve a pessoa. Mas você deixa o sequestrador levar a vítima e aí você adota técnicas de negociação. Olha aqui, olha essa informação. Eu queria que você comentasse essa notícia aqui, o É um Musa. domingo, né, Capês? O ex-diretor adjunto, olha assim, o ex-diretor adjunto da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, Saulo Moura da Cunha, disse para a CPMI, lá atrás, que o então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Marco Edson Gonçalves Dias, também conhecido como G. Dias, foi informado sobre o risco de ataque às sedes dos três poderes com antecedência. Cunha contestou as declarações do militar que dizia que não tinha sido avisado. Segundo o ex-diretor adjunto da ABIN, os primeiros informes a G. Dias começaram a ser enviados na manhã de 8 de janeiro por meio de um aplicativo privado de mensagens. No início da tarde, antes dos ataques, os dois teriam ainda conversado sobre o assunto por telefone. E ele tem informações, ele recebeu também informações no dia 6 de janeiro. Agora eu pergunto, como é que se segue um protocolo? Que protocolo que é esse? Já pensou o seu segurança? O segurança de uma pessoa recebe a informação que ela vai ser sequestrada. Aí ele não fala nada para a pessoa, não toma nenhuma cautela, não avisa a polícia, a pessoa é sequestrada. Aí depois que ela é sequestrada, ele liga, fala, bom, vamos negociar, vou adotar técnicas de negociação. É ridículo, para dizer o mínimo. E o pior de tudo é o que a Carol comentou aqui. Falaram que a gente comentou em outras semanas aqui que ele agiu de acordo com as ordens ou como manda o protocolo, né? Estamos perdidos, né? Meu Deus. Meu Deus. É um tapa na nossa cara. Será que o nos protocolo da Operação Tabajara? Não é possível, só pode ser, gente. nos fazem de bobo a cada segundo e Isso é como se a gente tivesse que acreditar numa... Mas olha, o horror continua. E nesta terça-feira, o GSI exonerou o coronel Carlos Onofre Cerejo Luz Sobrinho, que ocupava o cargo de coordenador geral do órgão. A exoneração acontece após a conclusão da sindicância interna, que apontou a deficiência do fluxo e qualidade de informações como determinantes para a falta de reforço no dia 8 de janeiro. Meu Deus! Quer dizer, então, salvaram os adúlteros e puniram o sofá. Fala pra mim, me conta aqui. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Para salvar um general, bateu num coronel. Isso é covardia. Veja, não é possível que vai atribuir que houve uma falta de informação ou uma informação inadequada. Porque se você quiser saber o que está acontecendo, você vai e pergunta. Se você não perguntou, você é um relapso. Você não deveria estar ocupando o cargo. Isso é uma coisa de um relapso. Você não venha querer, para salvar um general, colocar num coronel. E vamos deixar muito claro, a carreira militar se encerra como coronel. Qualquer coronel é apto a fazer um planejamento estratégico de guerra, de combate e de defesa. Os generais, quando eles ocupam por razões específicas e por razão de seleção, meritocracia, o que quer que seja, eles ocupam um cargo que vai subindo. Mas um coronel pode estar apto a fazê-lo se não tiver nenhum general. Significa o quê? Não humilhem os coronéis, porque a carreira militar se encerra como coronel. Isso é covardia. E Olha não aqui. se pode admitir um negócio Então eu quero que você continue o seguinte. Olha, punir o sofá. G. Dias foi alertado 5 vezes sobre risco de invasão, revela mensagem. Eu quero saber o seguinte, me explica. Ele é eu não surdo? conheço. Eu quero Ele é saber cego, não como leu? funciona o protocolo do GSI. Me explica como é que é. Quer dizer, o protocolo. Não Então, conheço o protocolo do quando GSI. você. Quando... Eu não vou cometer o deslize de falar alguma coisa errada e vão dizer agora vamos processar esse cara que ele está lançando fake Não, eu news. queria só perguntar Mas eu aqui não na vou- mesa. Então, eu é o vou falar. seguinte, se ele seguiu o protocolo, A gente pode imaginar. vamos tentar Vamos imaginar, então. lembrar daquelas aulas de lógica da filosofia. Premissa 1. Ele seguiu o protocolo.
Premissa 2. Ele foi alertado 5 vezes de que ia ter e permaneceu-se em silêncio. Síntese, logo, o protocolo determina que quando você for avisado de que vai ter algum evento de grandes proporções, você deve permanecer em silêncio. Veja bem, eu estou fazendo um silogismo. Ou que você faça alguma coisa a partir da 6ª vez. É a única coisa que eu posso concluir. Olha, a única coisa que eu posso dizer agora, suficiente. eu só posso dizer uma coisa agora. São 15 horas em ponto. Repita. 15 horas.